10 bilhões de reais. Saíram do seu bolso, da sua conta, dos seus impostos, e você nunca assinou nada. Ao final deste vídeo, você vai entender por que a Lava Jato não foi simplesmente uma investigação de corrupção. Foi um evento que redefiniu o poder no Brasil, com heróis que não eram tão heróis, vilões que não eram tão únicos e um sistema que aprendeu pouquíssimo. A história que te contaram é incompleta. Esta é a versão que faltava. Fique até o fim. O que aconteceu nos últimos 3 minutos desta narrativa vai mudar permanentemente como você enxerga a política brasileira. Para entender a Lava Jato, você precisa entender o que era a Petrobras nos anos 2000. Era a empresa mais valiosa da América Latina, uma gigante estatal com orçamentos maiores do que o PIB de muitos países. Entre 2003 e 2013, ela recebeu trilhões em investimentos públicos. Era considerada o símbolo do Brasil que daria certo, mas por dentro, funcionava como uma máquina perfeita de desvio. Cada contrato de obra, plataformas, refinarias, gasodutos, embutia uma comissão ilegal de 1% a 3% do valor total. Esse dinheiro não sumia. Ele seguia um caminho preciso, com endereços certos, nomes certos e uma contabilidade paralela tão organizada que um executivo a chamou, em depoimento, de o sistema. O cartel era formado pelas maiores empreiteiras do país: Odebrecht, OAS, Andrade Gutierrez, Camargo Correia, UTC. Elas se reuniam secretamente, em hotéis, apartamentos, por mensagens codificadas, para combinar qual empresa ganharia qual licitação. Não era competição. Era teatro. Os preços eram inflados, as obras superfaturadas, e a diferença entre o preço real e o preço cobrado à Petrobras seguia direto para contas no exterior: Suíça, Ilhas Cayman, Panamá. O presidente da divisão de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, era o intermediário central. Ele coordenava os repasses com a frieza de um gerente de projetos. Segundo a própria investigação, o cartel operou dessa forma por pelo menos uma década inteira, sem uma única denúncia interna. A linha do tempo da Lava Jato começa oficialmente em 17 de março de 2014, quando a Polícia Federal de Curitiba faz a primeira fase da operação. O alvo inicial não era a Petrobras. Era um doleiro chamado Alberto Youssef, que lavava dinheiro por meio de postos de gasolina. Daí o nome da operação. Mas Youssef tinha um histórico. Já havia sido preso no Mensalão, o escândalo anterior do PT. Ao ser detido novamente, ele fez uma proposta que ninguém esperava. Ofereceu uma delação premiada revelando não apenas o esquema dos postos, mas toda a estrutura da corrupção na Petrobras. O delegado Igor Romário de Paula, ao ouvir o depoimento inicial, teria dito para seus superiores: "Isso é muito maior do que imaginamos." Era. Sérgio Fernando Moro tinha 41 anos quando assumiu o protagonismo da Lava Jato. Juiz federal desde os 26, especialista em lavagem de dinheiro, fascinado pelo processo italiano Mani Puliti dos anos 1990, que também derrubou uma classe política inteira. Moro adotou táticas que mesclavam o rigor técnico com uma visibilidade pública incomum para um juiz. Ele autorizava a divulgação de grampos telefônicos para a imprensa, em decisões polêmicas que seus críticos chamaram de vazamentos estratégicos. Em 2016, ao divulgar um grampo de uma conversa entre Lula e Dilma Rousseff sobre nomeação ministerial, um movimento que paralisou o país por horas, Moro virou símbolo. Para metade do Brasil, era o paladino da justiça. Para a outra metade, era um operador político disfarçado de magistrado. Do outro lado da equação estava Deltan Dallagnol, procurador-chefe da Força Tarefa, então com 35 anos. Em setembro de 2016, Dallagnol apresentou ao país o que ficou conhecido como o PowerPoint da Lava Jato. Uma apresentação visual colocando Lula no centro de um esquema de corrupção, com setas conectando o ex-presidente a empresas e operadores. A apresentação foi transmitida ao vivo para todo o Brasil.
Juristas de todo o espectro político criticaram o uso de uma apresentação de PowerPoint como peça acusatória. O próprio Conselho Nacional do Ministério Público abriu investigação sobre a conduta de Dallagnol. Anos depois, o Supremo Tribunal Federal reconheceria que Moro havia agido com parcialidade, em decisão que mudaria tudo. Mas aquele PowerPoint já havia moldado a opinião de milhões de brasileiros permanentemente. A Odebrecht merece um capítulo próprio. Fundada em 1944 na Bahia, era em 2014 a maior empresa da América Latina, com obras em 28 países e faturamento de mais de 100 bilhões de dólares. Seu CEO, Marcelo Odebrecht, era considerado o empresário mais poderoso do Brasil. Amigo de presidentes, condecorado com honrarias estatais. A delação da Odebrecht, fechada em dezembro de 2016, foi a maior da história criminal mundial. Mais de 77 executivos delatando, 11 mil páginas de provas, subornos confirmados em 12 países. A empresa tinha um departamento chamado internamente de Setor de Operações Estruturadas, eufemismo para o Departamento de Pagamento de Propinas. Tinha planilhas, tinha gerentes, tinha metas. Era a corrupção industrializada, com a eficiência de uma multinacional. Mas aqui é onde a narrativa oficial começa a rachar. A psicologia da corrupção sistêmica não é sobre monstros. É sobre sistemas que normalizam o desvio gradualmente, o que os pesquisadores chamam de ethical fading, o apagamento ético progressivo. Um estudo da Universidade de Harvard, de 2014, demonstrou que quando infrações pequenas são toleradas repetidamente dentro de uma organização, o cérebro dos envolvidos literalmente para de registrá-las como infrações morais. A corrupção na Petrobras não começou com 10 bilhões de dólares. Começou com comissões de 0,5% em contratos menores, nos anos 1990. Cada passo normalizou o seguinte: os executivos da Petrobras que coordenavam os esquemas frequentemente se descreviam em depoimentos não como criminosos, mas como pessoas que estavam apenas seguindo as regras do jogo. Existe um conceito em criminologia chamado crime de colarinho branco normalizado. O sociólogo Edwin Sutherland, que cunhou o termo em 1939, argumentou que crimes cometidos por pessoas de alto status social em contexto profissional raramente são percebidos como crimes, nem pela sociedade, nem pelos próprios perpetradores. No Brasil, essa dinâmica se tornou estrutural. Uma pesquisa do IBGE de 2019 revelou que 67% dos brasileiros acreditam que todo político rouba. Essa crença não é apenas cínica, é funcionalmente paralisante. Quando a corrupção é percebida como inevitável e universal, a capacidade de indignação coletiva e de pressão institucional se atrofia. Os criminosos se beneficiam exatamente dessa resignação. O cinismo popular não é ingenuidade. É um produto deliberadamente cultivado por décadas de impunidade. Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado em julho de 2017 pelo juiz Moro a 9 anos e 6 meses de prisão pelo caso do Triplex no Guarujá. Em abril de 2018, após esgotar recursos no TRF4, Lula se entregou voluntariamente à Polícia Federal em São Bernardo do Campo. As imagens dele caminhando em direção à sede do Sindicato dos Metalúrgicos, com milhares de apoiadores ao redor, viraram símbolo. Para seus defensores, era um mártir político. Para seus adversários, era a prova de que ninguém estava acima da lei. Lula ficou preso 580 dias. Durante esse período, foi impedido de concorrer à presidência em 2018, eleição que Jair Bolsonaro venceu. Em novembro de 2019, o STF determinou que condenados em segunda instância não podiam ser presos antes do trânsito em julgado. Lula foi solto. Mas aqui está a virada que a maioria das pessoas não acompanhou até o fim. Em junho de 2019, o site The Intercept Brasil publicou uma série de mensagens trocadas pelo aplicativo Telegram entre o juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol.
As mensagens, obtidas por um hacker identificado como Vaza Jato, mostravam Moro orientando ativamente a acusação, sugerindo diligências, apontando fraquezas na estratégia do Ministério Público, coordenando com promotores sobre o andamento do caso. Um juiz que orienta a acusação viola o princípio mais básico do devido processo legal, a imparcialidade. Em 2021, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou Moro parcial no julgamento de Lula, anulando todas as condenações. Lula ficou elegível novamente. Em 2022, foi eleito presidente pela terceira vez. E aqui está o que você provavelmente nunca vai ouvir num debate político brasileiro. O fato de Moro ter agido com parcialidade não significa que Lula era inocente. E o fato de Lula ser inocente juridicamente não significa que o esquema não existiu. Estas duas verdades coexistem. E é exatamente essa ambiguidade que o debate político brasileiro sistematicamente recusa a enfrentar. Os defensores de Moro dizem, mas a corrupção era real. Os defensores de Lula dizem, mas o processo foi viciado. Ambos têm razão. E esse paradoxo tem um nome na psicologia cognitiva: dissonância dupla. Quando dois fatos igualmente verdadeiros contradizem narrativas opostas, o cérebro humano tende a suprimir um dos fatos para preservar a coerência da sua identidade política. O Brasil está preso nessa dissonância há 10 anos. O que a Lava Jato efetivamente mudou no Brasil? Em termos legislativos, a lei anticorrupção foi fortalecida, acordos de leniência com empresas se tornaram prática padrão, e a figura do compliance corporativo explodiu nas grandes empresas. Entre 2014 e 2019, mais de 200 empresários e políticos foram condenados, um número sem precedente na história judicial brasileira. A Odebrecht foi proibida de contratar com o poder público e pediu recuperação judicial em 2019. Pelo menos 12 outros países abriram investigações paralelas baseadas nas delações brasileiras. Isso é real. Isso importa. A Lava Jato demonstrou que no Brasil é possível investigar o andar de cima, algo que por décadas parecia impossível. Esse legado institucional permanece, mesmo com todas as controvérsias sobre seus métodos. Mas aqui está onde a narrativa triunfalista precisa ser contestada. O índice de percepção de corrupção do Brasil, medido pela Transparência Internacional, subiu de 43 para 38 pontos entre 2019 e 2023. Ou seja, piorou. As empreiteiras que foram delatadas voltaram a contratar com o governo federal em menos de 4 anos, via empresas subsidiárias e novos sócios. 2/3 dos políticos citados em delações premiadas continuam no exercício de mandatos. O próprio Moro se tornou ministro da Justiça de Bolsonaro logo após a condenação de Lula, confirmando na prática o que muitos suspeitavam: que a Lava Jato não foi apenas justiça, mas também um instrumento de reconfiguração política. A corrupção não acabou. Ela se adaptou, como sempre fez. Existe um mito dominante sobre a Lava Jato que precisa ser explicitamente desmontado. A ideia de que ela foi um evento único, sem precedente e irrepetível na história brasileira. Não foi. O Brasil já havia vivido o Mensalão, em 2005, um escândalo em que o PT pagava mensalmente a parlamentares para votar a favor do governo. Antes disso, houve o PC Farias, tesoureiro de Collor, que desviou bilhões nos anos 1990. Antes ainda, o escândalo dos anões do orçamento, em 1993. Cada geração brasileira tem o seu escândalo definitivo. Cada geração acredita que dessa vez será diferente. A pesquisadora de ciência política Vera Chaya, da PUC-SP, denomina isso de ciclo de indignação seletiva. A opinião pública se mobiliza intensamente, os mecanismos de punição são ativados, e então o sistema se recompõe ao redor dos mesmos incentivos estruturais. Então, o que o cidadão comum pode fazer diante de um sistema assim?
A primeira coisa é rejeitar a resignação como postura intelectual. O cinismo de todo político rouba não é sabedoria, é cumplicidade passiva. A segunda é distinguir entre narrativa e fato. A Lava Jato produziu fatos reais, contratos fraudados, propinas rastreadas, dinheiro encontrado. Ela também produziu abusos processuais documentados. Reconhecer ambos ao mesmo tempo não é fraqueza intelectual, é rigor. A terceira coisa é olhar para as estruturas, não apenas para os indivíduos. Prender Lula, prender Marcelo Odebrecht, prender Paulo Roberto Costa não resolve o problema se os mecanismos que tornaram possível o esquema, financiamento empresarial de campanha, indicações políticas em empresas estatais, fiscalização insuficiente de contratos, permanecerem intactos. A pesquisadora Susan Rose Ackerman, da Universidade de Yale, estudou por décadas as condições que tornam a corrupção sistêmica reversível. Sua conclusão: países que superaram ciclos crônicos de corrupção, Coreia do Sul, Geórgia, Botsuana, fizeram isso não por meio de operações espetaculares de prisão, mas por reformas estruturais lentas e pouco glamurosas. Transparência obrigatória em contratos públicos. Auditorias independentes com orçamento protegido. Carreiras públicas baseadas em mérito, blindadas de indicação política. Financiamento público exclusivo de campanhas eleitorais. Nenhuma dessas reformas é impossível no Brasil. Todas elas já foram propostas, debatidas, parcialmente aprovadas e sistematicamente sabotadas pelos mesmos atores que se beneficiam da opacidade. A corrupção não é um problema de caráter, é um problema de design institucional. A Lava Jato revelou algo que os brasileiros já suspeitavam, mas que nunca havia sido documentado com tanta precisão. O Estado brasileiro foi, por décadas, parcialmente capturado por interesses privados. Essa captura não é abstrata. Ela se traduz em hospitais sem medicamentos, estradas que não chegam ao interior, escolas sem professores, enquanto bilhões desviados financiavam apartamentos no litoral e contas na Suíça. A pergunta que fica não é: Moro foi parcial? Ou Lula era corrupto? A pergunta que fica é: por que o sistema que tornou tudo isso possível ainda está de pé? Essa é a pergunta que nenhum partido, nenhum juiz, nenhuma CPI respondeu de forma satisfatória. E até que seja respondida com reformas concretas, não com discursos, o próximo escândalo não é uma possibilidade, é uma certeza. A Lava Jato foi real, necessária e profundamente imperfeita. E o Brasil precisa ser capaz de dizer essas três coisas ao mesmo tempo para que a próxima operação seja melhor. A corrupção sistêmica não se resolve com heróis, se resolve com instituições que funcionam independentemente de quem está no poder. Enquanto isso não acontecer, cada geração brasileira terá seu próprio escândalo definitivo, sua própria certeza de que dessa vez será diferente, e sua própria decepção. Agora eu quero saber, na sua opinião, qual foi o maior legado da Lava Jato para o Brasil? A exposição da corrupção, as reformas institucionais ou a divisão política que ela deixou? Escreve nos comentários. Se este vídeo fez você pensar diferente sobre alguma coisa, deixa o like. Ele ajuda esse conteúdo a chegar em mais brasileiros. E inscreve-se. Toda semana temos análises como essa sobre temas que importam.